Boa noite, pessoal. Bom, dando uma passada aqui, como eu tento fazer toda semana, né, dentro do possível. Começando, como sempre, não sou dono da verdade, não sou mestre de ninguém, nem guru de ninguém. Aqui é só um bate-papo entre amigos, pelo menos entre amigos que têm interesses afins, né, do mesmo assunto. Então, acabei não avisando que eu ia gravar nada como sempre, então eu vou passar aqui para dar alguns recadinhos. Essa semana veio muito, semana passada também, né, veio muita pergunta, muito comentário sobre a questão de produção espiritual e sobre a questão de ataque energético, essa coisa toda. Eu não fico entrando tanto nesse assunto, porque já tem um monte de gente que grava sobre isso, uma série de médios, canalizadores, essa parte de proteção espiritual, essa coisa toda. Tem muita gente que já grava vídeos sobre isso. Dentro dos grupos que eu ensino, né, de prática interna espiritualista, então é prática interna espiritual e não voltada para uma religião específica. Então eu dei o nome do grupo dessa forma porque é uma coisa mais abrangente, né? Então eu sou espiritualista e não espírita. Apesar de ter muita gente da minha família, eu tenho profunda admiração e respeito, eu não sou vinculado a nenhuma religião específica. Então o que eu estudo mais é cultura do Oriente e tradições do Oriente, que é o que eu tenho mais conhecimento e pratico há mais tempo. Então desde que eu comecei a praticar, eu sempre tive afinidade com a parte taoísta, budista, yoga, essa coisa toda, magista também, ocultismo, esoterismo, eu fui estudar isso, é o que eu pratico e ensino. Então é um pouco mais abrangente. No grupo, agora há pouco, que a gente acabou de sair alguns minutos atrás do nosso encontro semanal, estava explicando algumas técnicas mesmo de proteção, algumas coisas que podem ser trabalhadas, tanto de forma leiga, como algumas que com o tempo vão sendo desenvolvidas de forma mais profunda. Mas tem algumas coisas que a gente pode falar, é claro, explicar de forma aberta ao público para ajudar mais pessoas, né? Não tem por que não fazer isso, porque não tem nada que é secreto. É que normalmente prática interna tem que ter um fundamento, tem que ter um acompanhamento para que não exista risco nem de lesão física e nem da energia, né? A pessoa acaba se machucando energeticamente por mexer com coisas que não deve. Então, da parte de proteção, técnica para passar aberta a público é complicado. Porque tem que ter um acompanhamento em relação à parte energética. O que tem que ser mexido ali? Porque para que as pessoas sejam protegidas espiritualmente, depende da forma como a pessoa caminha, das ações que ela tem, dos pensamentos e de tudo aquilo que agrega a parte energética para quem acredita nisso, né? Então, em relação a antepassados, em relação à espiritualidade, em relação a outros seres, dimensões. Então, tudo isso tem que ser levado em consideração, porque cada pessoa é um universo, está passando por situações específicas. Então, um dos assuntos que pediram para falar é um pouco sobre como a gente pode fazer, principalmente para quem está começando a se desenvolver em alguma tradição. De forma geral, prática interna, seja uma yoga, um qigong, até um tai chi mesmo, ou as linhas magísticas, alguma coisa assim, alquimia, tem formas, tem técnicas, tem práticas que a pessoa faz, aprende, se desenvolve. Isso leva alguns anos, não é do dia para a noite, não é um curso de final de semana que desenvolve a pessoa, isso não acontece assim. O que normalmente pode ter é um curso que você vai lá, faz uma imersão, aprenda, treine durante alguns anos, aprenda mais um pouco, treine mais alguns anos. Algumas traduções que eu pratiquei foram assim: encontrava uma vez por ano com o professor, ou 2 vezes por ano com o professor ou professora, aprendia uma técnica, praticava por um ano. Depois voltava no outro ano, aprendia mais um pouco, voltava, e assim ia. Ao longo do tempo você ia aprendendo. E outras não, você consegue ter o contato mais direto, mais próximo, então você consegue aprender mais rápido. Então tudo depende muito do que você tem afinidade que é praticar. Por exemplo, para quem pratica taoísmo religioso, tem as prostrações, tem as técnicas de oratória, tem as técnicas de selo, tem um monte de técnica, tem parte de Qigong, tem parte de Tai Chi, depende da tradição que pratica. Budismo é a mesma coisa, hinduísmo é a mesma coisa, Umbanda é a mesma coisa, Candomblé é a mesma coisa, tudo tem os seus preceitos e fundamentos. Quando a gente faz prática interna, de qualquer linhagem, tá? Qualquer tradição isso, desde uma Kriya Yoga até uma alquimia interna taoísta, qualquer prática interna tem fundamento, tem fundamentos por trás disso. São métodos, por isso que tem respirações corretas, quantidade correta, geometria correta. Então a proteção, primeiro, não existe nada maior e nada mais forte que a proteção do coração. É óbvio que não é o coração físico, né? Se você arrancar seu coração e ofertar para alguém, que você vai morrer. Então a gente não fala do coração físico, é o coração verdadeiro. Que é o que tem aquela imagem do Jesus de Nazaré aprontando para o coração, que é o que mostra às vezes o coração de Buda, que fala do coração violeta, coração verdadeiro. É o que vai além da chamatrina. A trindade tem um centro, né? Por isso que tem aquele triângulozinho com uma bolinha dentro, enfim. Tem uma unidade das coisas ali dentro. Quando a gente aprende a abrir
a sentir essa energia, o que eles explicam, que vem de traduções lá atrás, pelo menos é a forma como eu sei explicar isso, é quando você aprende a abrir o coração, não é o chakra cardíaco, é na rata, aquela coisa toda, não é o chakra, não é isso, não é a roda do coração. O chakra, ou roda, que a gente tem aqui, o quarto chakra, que é uma roda, uma energia, uma esfera, que é um vórtice, um vórtice de energia, a gente tem os 7 principais chakras, vórtice, aquela coisa toda, e a gente tem o cardíaco, cardiorrespiratório. Não é isso aberto. Os nossos chakras todos abrem, fecham, crescem de tamanho, muda de cor, de formato, constantemente. Isso depende de N fatores, não existe uma coisa estática, nem a cor é estática. E o cardíaco, quando abre o coração verdadeiro, é a unidade do céu e terra. É o que conflui céu e terra no corpo. Então, a partir do que você desenvolve, ou não, tem pessoas que vão abrir isso espontaneamente, ou já nasceram aberto, e não de atachismo, que é qualidade de energia, não porque a pessoa é boa ou ruim, mas pela predisposição em relação à parte compassiva, a parte da estrutura interna da energia ancestral. Então, quando isso é unificado, o triângulo de cima com o de baixo, quando a gente junta tudo no peito e ele abre, a partir do método que você desenvolva ou do que você saiba fazer, aí essa chama que é aberta, que eles chamam de fogo celestial, não pode ser atacado por demônios e nem por anjos. É lógico que na tradução de algumas coisas antigas não está escrito exatamente não pode ser atacada por anjos ou demônios. Tem um contexto filosófico por trás. Mas os anjos e demônios são os infernos e céus. São os distúrbios que a gente tem de excesso de tristeza, excesso de alegria. Porque eles entendem que a nossa mente, que não é o nosso cérebro, isso eu já comentei em vídeos anteriores, né? Expliquei, inclusive, muita coisa de proteção, tem muito vídeo meu no YouTube, no Instagram, que eu estou falando só de parte de proteção. Então tem muita coisa já gravada, que eu estou falando coisas novas, né? Que eu ainda não tinha comentado tanto. Então essa parte quando abre, tem essa unificação, esse fogo celestial ali desdobra, é o que vocês veem em muita imagem, quando isso daqui está aberto, esse fogo celestial, que os distúrbios, os anjos e os demônios não podem atacar, é porque você já passou pelos 7 infernos e pelos 7 céus. Ou os 7 infernos e 9 céus. Isso é mais alegoria, né? Então não vou ficar explicando filosofia aqui, não é o foco. Estou explicando a questão do contexto das perguntas que vão chegando. Então esse fogo que abre, nenhum espírito que vá contra a unidade, que vá contra a harmonia, contra o estado de paz, consegue chegar perto. Porque ele se queima igual a gente se queima se for perto de uma fogueira. Isso é alegórico, isso é fantasioso, depende do que a pessoa entende, depende da experiência que cada um tem. Para mim não é fantasioso. Para algumas pessoas pode ser, mas como assim o espírito vai chegar perto, seu coração está aberto, ele vai ser repelido pelo fogo celestial. É muito místico, isso é muito esotérico. Mas não é tanto. Quando a gente aprende a usar essa energia e não manipular de uma forma obscura, né? Porque o coração não abre de forma obscura, por isso que vamos dizer assim, os seres que não querem que as pessoas se iluminem, querem gerar muito medo. Por quê? Congela a pessoa, o fogo não abre. Então cria uma lama. O coração fica enlameado. Pelo que a gente passa no dia a dia, raiva, ódio, medo, essa coisa toda. Então quanto mais se instiga isso, para as pessoas criarem essa condição mental, de novo a mente não é o cérebro, porque a gente pensa fora do corpo também, o corpo astral pensa, você pensa. Então a mente não está no cérebro. A mente, Maya, é o que existe como parte manifesta. Então tudo que é manifesto é Maya, é ilusão. Ilusão, e a gente se identifica pelo apego. Então se você se identificou com a ilusão e você se apegou a ela, você entra em sofrimento. Eu também, tá? Quando eu falo você, eu estou me incluindo. Só para ficar mais fácil o diálogo, conforme eu vou puxando. Então a hora que você junta essa energia toda e você abre esse fogo, é a mesma coisa que a gente pega em escrituras que está lá nos 40 dias de jejum no deserto lá de Jesus. Que ele vê os demônios todos e ele passa por aquelas 7 provações, aquela coisa toda. Eu não sou especialista em Bíblia, tá, gente? Já estudei muita coisa, mas não gosto muito de alguns conceitos. Então eu vou mais pela minha forma de explicar. Ninguém precisa acreditar, não é que eu estou dando a verdade. Assim como tem o Buda, que tem as 7 cobras, como tem os 7 demônios, como tem os 7 infernos, aquela coisa toda. São 7 distúrbios que a gente tem por identificação com a ilusão, pelo apego que a gente gera. Mas eu não sou apegado a nada, eu sou completamente desapegado, eu sou um errante que ando para lá e para cá. A gente tem apego à forma e até a nossa forma de acreditar na forma. A nossa própria forma de entender aquilo que não dá para ser entendido gera apego. Porque a gente deixa de fluir naturalmente, com a eterna mutação, com aquela coisa toda, a gente deixa de fluir naturalmente,
E isso não é desmerecer, desdenhar ou deixar de assumir responsabilidade, é justamente o contrário disso. Então, quando a gente passa a fluir harmoniosamente e entende que existe os 7 infernos, né, os demônios, e existe os 7 céus, o paraíso, então tem o anjo e o demônio. Lembra que demônio é conhecimento, vem do latim lá, aquela coisa toda. Então, quando você tem muito conhecimento, e quando você tem sabedoria, e você junta conhecimento e sabedoria, desperta coisas legais, né? Então, a pessoa se torna mais consciente e a partir dali ela não causa sofrimento para ela e para as pessoas. Só que primeiro ela tem que equilibrar os 2 cachorrinhos, né? Tem que ver qual que está alimentando mais. Aí essa energia expande. Abriu o coração, espíritos trevosos podem te atacar, óbvio, mas não conseguem chegar, não conseguem se aproximar, eles podem tentar de alguma forma, que normalmente é mexendo com as pessoas em volta, né? Então, quando as pessoas começam a abrir certas coisas no corpo, não mais vão ser atacadas diretamente. E eu já passei por muita coisa, né? Então não estou falando aqui de besta, não. Eu lembro até hoje, quando eu era adolescente, não entendia muitas coisas, às vezes era atacado espiritualmente, de eu estar à noite, acordava, o corpo endurecia, eu ficava meio dentro, meio fora e tentava me enforcar fora do corpo, no sentido literal. Então, sempre que a gente vai atuar com alguma coisa na linha espiritual, a gente tem que tomar cuidado. E depois que eu acabei, depois no final da minha adolescência, 19 para 20, ali, quando eu comecei a estudar e me aprofundar, no começo piorou um pouco, porque quanto mais você quer se desenvolver em algumas coisas, e tem alguém que não quer te ajudar muito, ou não quer que você ajude pessoas, mais a gente tem que fazer o famoso orar e vigiar, né? Mais atento a gente tem que ficar e aprender a se proteger, porque mais ataque a gente sofre. Só que aí tem a pessoa que entra na esquizoteria em relação a isso. Ela se torna ultra espiritualista, então a todo tempo ela é atacada porque não sabe se proteger. Tinha um mestre, e uma mestra também, né? Que eu acho que eu tomei mais puxada de orelha de mestra mulher que eu tive do que mestre homem. Eu acho que elas me puxavam mais a orelha e me colocavam mais na linha do que os homens. Mas teve uma mestra que falava isso. Como é que ela falava? Não lembro as palavras certas, mas tipo assim, tá tomando porrada, ataque energético, é porque tá fraco ainda. Mais ou menos isso, né? Nesse sentido. Não quer ser exatamente com essas palavras. Mas se a gente está tomando algum ataque, ou é porque a gente está com o espaço aberto, ou porque a gente não sabe se cuidar. No meu caso era o quê? Eu expandia fácil, e aí está o X da questão. Quando a gente aprende a expandir energia, a gente tem que aprender a fechar também. Não só ficar aberto, porque todo mundo vai usar. E aí muito choque energético dá por excesso. Então são os 2 extremos da mente, que é a nossa identificação com as coisas. Então quando a gente vai mexer com alguma coisa espiritual, pensando em proteção, a gente tem que ter asseio físico, mental e espiritual. Porque se seu corpo está arrebentado e está em sofrimento, não dá para doar energia. Que é o nosso corpo como se fosse um tubo de cobre cheio d'água. Se está enferrujado, vai passar ferrugem para alguém. Não tem o que fazer, a energia vai escoar pelo teu corpo para emanar para a pessoa. Pode emanar coisa boa ou ruim. E não adianta achar que o espírito vai assumir responsabilidade sobre o teu corpo. Você tem responsabilidade sobre o teu corpo, assim como eu tenho como o meu. Por mais que a gente coma porcaria, beba coisa que não deve, a gente tem que ter o aceito de limpar um pouco isso antes de mexer com certas coisas, né? Questão de bom senso também. E aí não estou pondo o dedo em ninguém não também. Porque se eu não me cuido, dá uma porrada do mesmo jeitinho. Até porque eu estou aprendendo como todo mundo, né? Bom, enfim, aí quando essa coisa está aberta, você aprende a abrir, você tem que aprender também a se cuidar, a se proteger. Por isso que tem uma série de técnicas, de práticas, de métodos para que a pessoa não fique exposta desnecessariamente e se torne vampirizada, né? Porque tem muitos espíritos que não vão querer que a pessoa faça certas coisas. Mas não pode ser por ilusão. A pessoa se achar perfeita, que não tem nenhuma culpa de nada, que já passou por tudo que tinha que passar e que agora é a pessoa que emana gratiluz para o universo. Isso normalmente não dá certo. Termina com muito machucado, muita dor e arrependimento. E até culpa, né? E aí não adianta. Se já passou por isso, esquece a culpa, o arrependimento e cura. Porque se não curar nessa vida, vai ter que curar em outra. Ficar achando que alguém está preocupado mais com a tua vida e com os teus boletos do que você mesmo, também não vai adiantar. Então se fez caca, aproveita. Limpa agora. E a gente tem que aprender a se proteger a partir daí. Então a maior proteção que a gente tem é a luz do coração, que é o que eu estava explicando pro pessoal até agora. Por exemplo, se a gente pegar um Jesus Cristo, um Siddhartha Gautama, um Buda, se a gente pegar até o Chico Xavier mais recente, Yogananda, todos falavam muito de coração, de amor, de bondade, de compaixão. Por quê? São qualidades inatas do coração. Amor, bondade, compaixão, são coisas inatas. Não é o amor contrário do ódio, tá? É aquele amor que não se explica, aquela coisa que não se diz. É a parte poética do negócio que realmente é uma sensação que a gente tem que ter. Ah, mas eu nunca amei na vida. Amor. Nem que fosse um nhoque.
uma batata, alguma coisa já sente amor na tua vida, né? Não tem como não sentir isso. Algum momento da vida a gente sente. Se não sentiu ainda, vai sentir. E quando sentir, vai se dissolver nisso e vai perceber que as coisas são diferentes. Então não importa se a pessoa sofreu alguma coisa ou se fez alguém sofrer, isso daí é questão do tempo, né? O tempo cura isso. Se não for nessa vida de novo, vai ser em alguma. Porque vai morrer, vai desencarnar, vai ter que lidar com o que fez e vai ter que fazer de novo. Que a energia é tua. E isso daí não tem Deus raivoso, punitivo, que vai lá culpar a pessoa. A proteção começa daí, a gente entender quem a gente é. É a melhor proteção, caminhar correto e justo, né? Então, o nosso caminhar, o caminho em si, o caminho é para todos, que é o tal, né? Tal é caminho, tal não é religião, tal não é Deus, tal é caminho. Esse é o significado correto de tal. Então, o tal que pode ser dito, como Lao Tse dizia, né? O tal que pode ser dito não é o verdadeiro tal. Porque tal é além disso, é uma forma. Então, quando a gente sente esse estado e a gente começa a cultivar esse estado, é natural que a gente não queira gerar guerra, sofrimento para a gente nem para os outros. Porque pode ser uma guerra interna, que é com os nossos demônios internos, que são os conhecimentos que a gente tem em relação ao apego. Então, o que é um demônio? É um conhecimento. O que é um conhecimento? Beleza, vamos pegar alguma coisa aqui, vai. Esse bastão. Então, aqui é um bastãozinho, tá? O bastão que eu uso para treinar, para algumas coisas. Então, esse é um bastãozinho. Esse bastão é bom ou mal? Eu sou o Deus desse bastão. Esse bastão é bom ou mal? Não é bom nem mal, ele é um bastão. Então eu posso usar ele para treinar, para fazer alguma coisa, ou eu posso usar ele para bater em alguém, para surrar alguém. Onde está a bondade? Onde está a cura e onde está a maldade? Ah não, mas eu posso usar o bastão também para defender uma pessoa. Então o bastão, ele é bom ou ruim? É só um bastão. Isso é energia. O que movimenta a energia? A minha intenção. Então é a minha intenção que vai pegar esse bastão aqui e vai fazer eu usar ele para alguma coisa. Então eu tenho que ter uma intenção que pura. E como é que eu purifico a intenção? Querendo usar da minha intenção para gerar maldade, e essa maldade afetar uma pessoa, eu sabendo que a unidade das coisas me coloca diretamente ligado àquela pessoa. Porque se a gente falar que Deus ou tal é tudo e todas as coisas, então sim, qualquer pessoa que eu esteja agredindo ou machucando, se não for para parar uma ação inábil e inútil ou prejudicial, eu não tenho que parar aquela ação ou colocar uma pedra naquela ação da pessoa. Então, se a gente pensar até em conceito de arte marcial, que a tradução é parar a guerra, né? A arte de parar a guerra, como diria o querido Morihei Ueshiba, tem um livro muito bom do Morihei Ueshiba, que foi o fundador do Aikido. Eu li isso na época que eu pratiquei Aikido há muito tempo atrás, uns 15, 20 anos atrás. Chama Arte da Paz, do Morihei Ueshiba. Recomendo que leiam. O Ueshiba foi o fundador do Aikido e ele se iluminou debaixo de uma árvore e ele escreveu um livro explicando realmente o conceito real de arte marcial e conflui com aprendizados que eu tive também de linhagens de marciais internas, Tai Chi, Xingyi, Bagua, essas coisas todas. Então ali tem uma filosofia de vida por trás. Então eles falam que é a arte de parar a guerra e não de começar uma. E a proteção começa por aí. A gente não precisa de atacar. A gente só tem que aprender a se defender. Porque todo ataque que é dado com energia que está sendo manipulada de forma agressiva ou pervertida, né? Se você não tem buraco na tua parede, por mais forte que ela seja, se você tem energia suficiente, isso não chega. Ai, mas eu sou um mestre foda. Quando o mago negro pegar, ele vai te arrebentar no meio, não sei o que. Pode acontecer. Se acontecer é porque eu ainda tenho buraco, né? Aí o problema é da pessoa que me atacou, é meu que tem buraco. Chico Xavier falou isso para uma senhorinha, não lembro a história toda mais, já fugiu da cabeça, mas ela passou por uma fila ali de uma hora e pouco para ser atendida pelo Chico, para fazer uma pergunta simples, se macumba pegava. E aí o Chico falou, ó, imagina aquela parede, se a parede tem um buraco e alguém tacar uma pedra, passa no buraco e acerta quem está do outro lado. Se a parede está bem construída, parede é o quê? A nossa aura, nosso campo magnético, órbita. Então a gente tem que aprender a proteger isso da maneira como for. Se a pessoa gosta de oração, mantra, prática interna, alquimia, magia, vai pelo teu rumo, vai pelo que te faz feliz, desde que você respeite algo simples. Pare a guerra. E a guerra é interna e externa. Que a parte mais difícil na proteção nossa é essa. Lidar com os 7 infernos. 7 infernos é o inferno, né? O inferno, no sentido umbralino da coisa, é a gente que cria. O que são os umbrais, os 7 umbrais? O que eles falam dos 7 umbrais? O que são os 7 umbrais? Um monte de gente desencarnada se identificando com a mesma coisa.
criando ectoplasmente uma energia densa baseada em vícios, que são os apegos à ilusão, os apegos à mente, que a mente é a matéria. Então, quando a gente se apega a algo, não tem a ver com a gente conduzir esse algo para algum benefício, tem a ver com a gente manipular esse algo para algum malefício. Então, se eu pegar de novo esse bastãozinho e sair arrebentando qualquer um na rua que eu achar que não tem a mesma personalidade que eu estou invadindo um espaço, um universo que não é meu. Porque a necessidade daquela pessoa de passar por aquelas reações é baseado na ação dela e não na minha. A partir do momento que eu gerei a minha ação no caminho de uma outra pessoa, é uma pedra que eu estou usando para ajudar ou para atacar. É o bastãozinho que eu estou indo lá bater em alguém, ou estou indo lá para curar a pessoa. Então a proteção começa por aí, pela intenção. A energia só se move com intenção. Não tem outra forma de movimentar. A magia, a alquimia, tudo começa pela intenção. O que move a energia é a intenção. E a nossa intenção, se a gente pensar enquanto formato humano, né, usando o cérebro, aquela coisa toda, a nossa intenção, ela só se movimenta depois de um pensamento. São poucas as pessoas que conseguem emitir uma intenção pura sem nenhum pensamento na cabeça. Estado de vacuidade, de vazio absoluto. Que é quando você está em profunda meditação, você está em estado de êxtase, então você não gera mais a ação. Que são os ensinamentos dos tratados antigos, né? Quando a gente está em alto estado de meditação, acordado ou dormindo, em estado de vigília ou sonho, se você está emanando essa energia pura, a intenção pura, tudo que você faz a partir dali não gera uma reação negativa. Ah, mas tem que ser uma pessoa perfeita, isso não existe no mundo, essas coisas são fantasiosas. Gente, isso que eu estou falando não é o Terry que inventou. É só a gente estudar, se aprofundar e praticar, né? Tá em escrituras, tem textos, em manuscritos. Só estou traduzindo da minha forma e a forma como eu pratico e transmito aí para os grupos que eu instruo. Então não tem misticismo, estou horário que daqui a pouco tem que sair, como sempre. Né? Não tem misticismo, a proteção começa por aí. Mas tem, claro, outras formas de proteção, que são as ferramentas que a gente usa para trabalhar e aproveitar para se defender. É igual, se você for um policial ou qualquer outra coisa, você vai ter que ter uma arma, um cacetete, alguma coisa que te ajude a se proteger de pessoas que vão querer machucar outras pessoas. Pensando na lei de forma correta, tá? Que é evitar a guerra. De novo, qualquer justiça, qualquer proteção começa por evitar a guerra. Ah, mas lá nos textos antigos estava lá na guerra de uma tribo com a outra para defender o quê? Se não for para defender o que gera menos sofrimento, não tem defesa. É só conquista, né? E é uma conquista por identificação à ilusão, por apego à ilusão. Por que alguém quer conquistar um território? A Terra é de quem? A Terra não é o terceiro planeta, pelo menos atualmente, se a gente pensar em relação ao Sol? Então qualquer país que eu falar na Terra não é de terceiro mundo, porque a gente não está no terceiro mundo, se a gente for falar por aí, é que a gente coloca isso de maneira mais micro, terra-terra. Então nada é de ninguém. A proteção acontece de acordo com o que a gente tem conexão. Sem querer fugir muito do assunto, mas fazendo um paralelo, a gente tem que tomar cuidado com isso. Eu coloquei lá no grupo do Torta Cósmica, que é um grupo público que eu tenho lá no Telegram. Coloquei um texto de um livro, um texto bem simples, até para servir de incentivo à leitura, que fala um pouquinho sobre entrecruzamentos energéticos, pontos telúricos, como a gente trabalhar com isso. Então quem quiser depois dar uma lida lá, que é relativamente importante. Mas de forma geral a gente tem que aprender a se proteger a partir da forma como a gente conduz. E tem, claro, aparatos. Por exemplo, que você vai trabalhar na Umbanda, eles têm um ditado que eu gosto bastante, que fala que quem não pode com mandinga, que é magia, né, energia, não carrega patuá, que é talismã, algo que te protege. Mas nenhuma pedra, nenhum talismã, nenhum símbolo, nenhum amuleto supera a tua intenção. Porque se a intenção não está ali, nem magnetizado aquele objeto vai estar corretamente. Porque a intenção não foi colocada. Então não tem uma movimentação energética que precisa acontecer do sutil para o denso. E do sutil para o denso, sem intenção, não tem movimentação de energia. Se fosse assim, qualquer objeto de loja esotérica que você pendura no teu corpo protegeria de tudo. Ninguém mais ficaria doente ou sofreria nada. Só que o problema é que a gente tende a identificar o problema sem a gente reconhecer os nossos infernos e céus. Então quando alguém vai me atacar, primeira coisa, eu vou tentar atacar de volta ou vou tentar ver por que a pessoa está me atacando. É a primeira coisa que a gente faz. Ou a gente ataca, ou a gente se defende tentando entender o que está sendo atacado. Se a pessoa está atacando, ela está atacando, ponto final. Não importa quem é certo ou quem é errado.
está existindo um ataque. Se o ataque está existindo, a gente tem que parar esse ataque. Tem que descarregar esse ataque. Então, se está vindo muito fogo, use água. Se está vindo muita faca, muito metal, use o elemento que equilibra esse metal. Não vou ficar falando disso aqui. Mas a gente tem que aprender a usar os elementos para equilibrar o elemento, não para destruir o elemento. Metal que bate metal, espada que bate com espada, só gera atrito, né? Atrito e fogo, e alguém sai machucado. Então a gente tem que aprender a parar a guerra. E a energia de proteção, ela é mais defesa do que ataque. O ataque só acontece a partir da defesa. Então você para o ataque. Um objeto, um patual, qualquer coisa. Por exemplo, estou usando esses colarzinhos aqui. São pedras, coisas que eu gosto, que é de linha oriental que eu gosto. De coisas budistas, taoístas, enfim, eu fiz para mim. Então tem coisas aqui que são minhas. Isso daqui vai me proteger mais do que eu mesmo? Nunca. Isso daqui é para proteção? Talvez sim, talvez não. Tem a ver com a minha intenção e a forma como eu magnetizei e usei os elementos. Se eu não sei utilizar, não adianta pôr no meu pescoço. É só enfeite. Porque a intenção e a movimentação da energia não aconteceu. Porque tem princípios, propósitos e fundamentos para que isso funcione. É a mesma coisa de uma tatuagem. O que é tatuagem no corpo? Não é tinta, não é ferro. Se você souber magnetizar, você tem uma linhagem budista da Indonésia, eu não lembro de onde é, chama monges tatuados. Podem pesquisar na internet, lá, monges tatuados. Eles fazem tatuagem nas pessoas e depois imantam aquela tatuagem com mantras e com orações. E quem faz tem que voltar lá de um em um ano para ser imantado de novo. Ou só vai servir de decoração, que é escrito mantras ou figuras, coisas, e como é um ferro aquilo ali, você vai imantando na pessoa para ajudar na proteção. É a mesma coisa de um ponto riscado, de um símbolo, de uma radiestesia, de um símbolo de qualquer coisa. O símbolo só funciona se você tem a intenção e você souber movimentar. É lá na Tailândia também. Na Tailândia, né? Isso já. Então você movimenta a energia. Quando você tem a intenção direcionada, você movimenta. E a gente tem que aprender isso. Então, seja usando um talismã, ou aprendendo prática interna, ou aprendendo prática alquímica, magista, qualquer coisa, se não tem intenção pura naquilo, vai machucar alguém. Porque a gente vai identificar alguém na rua, ou até fora do corpo, né, para quem trabalha ativamente fora do corpo, você vai identificar algum ser ou pessoa. Se você não souber ir um pouquinho além dos 7 infernos, dos 7 céus, do que você está vendo ali, você vai ver só uma parte da informação. E isso é difícil até de querer explicar, porque a gente toma por arrogante, por vaidoso, que isso não existe, que essas coisas não são assim. Aí vem. Então, estou falando aqui para quem acredita, estuda e pratica alguma coisa, tá? Para o resto, não vai fazer muito sentido e é ilusório. Então, para quem não acredita em nada, é bem simples. Se você chegar na rua, olhar para alguém e julgar, não como um filtro, mas tipo assim, eu passo na rua, eu vejo, sei lá, uma pessoa de 1,90 m de altura, 4x4, tatuado, e falo, vai me atacar? Eu já julguei, eu não sei, eu não consegui sentir nada do que está ali antes. Então ainda estou no instinto primitivo, eu estou no meu instinto mais animal, mais instintivo. Opa, aquilo me oferece um risco porque é muito maior do que eu. Preciso de me afastar. Então isso é o nosso instinto natural, não tem mal nisso. Só que a gente não aprendeu a sentir energia. Quando você começa a perceber um pouquinho mais, então você já conseguiu lidar com alguns infernos seus. Quando você vai ver alguma coisa, você... que vibração que isso está me passando? O que está me conectando? Você não vai conectar e puxar a coisa da pessoa, isso é ridículo. Mas você vai sofrer junto, né? Se a pessoa está passando mal, você passa junto. Você não vai puxar a energia da pessoa para você, você vai sentir. Igual sentir uma planta, igual sentir o ar, você vai sentir a energia. Você conecta. Então você vê se aquilo vai te machucar ou não. E aí você gera a sua proteção a partir da energia que você trabalha. Se você tem um patuá, alguma coisa que você saiba trabalhar e imantar, quando você vai tomar um choque energético, aquilo te ajuda. O quê? Estourando nele para não pegar em você. Agora, é mais forte que a energia interna? Não. Porque todo elemento externo, seja uma pedra ou não, a gente tem dentro do corpo. A gente não é feito dos 5 elementos? Então a gente tem pedra dentro do corpo, tem sal, tem água, tem fogo, tem tudo dentro do corpo. Todos os elementos do universo a gente tem no corpo. A gente não é pó de estrela. Então todos os elementos necessários a gente tem dentro do corpo. A gente tem que saber conduzir a energia do reino desse elemento. Então as proteções são basicamente isso, pessoal. O que eu posso explicar, assim, além do que eu expliquei nos vídeos anteriores, é simples. Primeiro, a energia do coração. Segundo, a gente não ter a falsa humildade de achar que sabe tudo, que sempre é a montanha maior. Não tem montanha maior. Porque você chegou no topo de uma montanha, ainda tem o céu, né?
Você chegou no céu, ainda tem espaço. Chegou no espaço, tem o que vem além do espaço. Então sempre tem alguma coisa. Nunca acaba esse trem, né? Então, se existe um fim, é a dissolução de tudo, que é o estado de vacuidade, vazio absoluto. Então, aquela pessoa entende como Deus ou tal. Não é um velhinho barbudo, e a gente é uma parte disso tudo. Então, quando a gente entra em algum lugar, quando a gente vai num templo, e a gente desrespeita o lugar ou a pessoa que está ali. Quando a gente está na rua, ou na nossa família, ou nos amigos, e a gente está ali e desrespeita, a gente não entendeu os nossos infernos. E isso é normal. Normalzíssimo. Porque a gente vai ter a vida inteira, ou vidas e vidas, para entender isso. E vai passar por tudo, não tem muito jeito, né? Mesmo os grandes santos e santas que se iluminaram, ainda assim tem que aprender a lidar com o sofrimento dos outros. Como eu estava falando, pessoal, é muito bonito a gente falar de consciência coletiva, de iluminação, dimensões, aquela coisa toda, e não consegue lidar com as próprias emoções. Aí quando a pessoa começa a desenvolver alguma coisa que não seja só ilusória, né, que vai ficar só no eu imagino que, e ela começa a sentir isso no corpo, começa a sentir na vibração, imagina que você consiga lidar pelo menos com os seus infernos. Não quer dizer que você nunca mais vai sentir raiva, frustração, mágoa, tristeza. O sentimento existe. Mas o tempo que você permanece nele, a sua identificação com o que gerou, cada vez vai sendo dissolvida mais rápido. Até o tempo que só existe a memória e a ação e reação disso, né? As consequências. Mas não a identificação constante. Então vamos imaginar que você conseguiu romper isso. Se você conseguiu romper, já conseguiu se ajudar e conseguir externar isso, se a gente pensar, de novo, num Cristo, num Buda, até no Chico Xavier, imagina o amor do coração deles pelas pessoas. Porque eles já sentiam isso. Então imagina um ser desse que já sentiu a si mesmo e conseguiu superar as principais infernos que tinha. Ele vai começar a sentir o coletivo do que está em volta. Normalmente da família, dos amigos que está mais perto. E aí ele vai ter que aprender a lidar com isso também. Porque se você sentir os seus, você vai entender o das pessoas. Então o julgamento começa a diminuir. Depois que você sentiu o seu, que é o micro, expandir um pouquinho para o médio, aí você vai começar a sentir o macro. E aí é onde a gente separa, né? Esquizotérico de praticante. E eu não estou julgando, tá? Não estou julgando ninguém. Pelo menos eu só falo o termo esquizotérico porque é a galera que só quer ficar na maionese, né? E é gostoso comer maionese, mas chega uma hora que dá caganeira. Então tem que tomar cuidado com o excesso. Eu tô brincando, gente. Só para distrair um pouco, senão fica pesado, né? Então, quando sai desse mundo esquizotérico, e a gente percebe que a gente tem exemplos disso, né? De vários mestres aí ao longo do caminho, e mestres, posso citar N pessoas aqui, aí a proteção começa a acontecer. Então esses campos vão sendo selados, vão sendo trabalhados, de certa forma, né? E uma das coisas simples, independente de conceitos ou não querendo fugir tanto do assunto, é a gente trabalhar a energia de cabeça, né? Eu não vou explicar, mas cabeça não se brinca. Não tem a ver com você receber um cafuné no cabeleireiro, pôr uma agulha no VG20, usar um boné, alguém fazer um carinho ou te dar um tapa na cabeça. Não tem a ver com isso, gente. Pelo amor de Deus, né? O pessoal viaja na maionese. Qualquer um pôr a mão na minha cabeça vai afetar a minha energia? Não, gente. Não. Só vai afetar a energia, quem sabe, mexendo na energia. Então, cabeça, inclusive como curiosidade, que eu comentei com o pessoal agora há pouco, é daí que vem o Bairrui, Porta do Céu, VG20, Coronário, Moleira, Sarasrara, enfim, tem um monte de nome. Esse campo da nossa cabeça, aqui em cima, que é o campinho que nos conecta ao céu, por isso que ele é apontado para cima, ele tem que ser bem protegido. É por isso que vocês vão ver, né, explicando um pouquinho sobre isso, só do que dá para explicar, tá? Não vou explicar técnicas profundas, não vou explicar técnica aqui porque não é para abrir isso de uma forma que a pessoa vai se machucar ou se iludir. Então, quer aprender, procura dentro da tradição que você pratique, ou procura alguma coisa que te explique o fundamento, o conceito e a técnica. Tem muitos métodos para a mesma coisa, tá? Estou falando aqui aberto a público. Então a gente tem que tomar cuidado com o que fala, senão as pessoas saem fazendo na esquizoterice, em vez de se ajudar, se machucam. E o pior, machuca os outros, né? Tem muito esquizotérico que nem faz. Ele escuta e sai explicando e fazendo para os outros. E aí dá merda. Então aqui é uma energia que não se brinca. Energia. Eu adoro um cafuné na cabeça. Tem gente que vai me cumprimentar, como eu tenho pouco cabelo aqui, já sai passando a mão assim. Fede nem cheira. Com uma acupuntura, normalmente eles põem no VG20, agulha, para estimular os vasos concepção do governador. Então essas coisas são normais, gente, não vai afetar energia nenhuma.
Agora, começou a mexer com alquimia, com magia, com alguma coisa que você sabe mexer com energia, tem que tomar cuidado sim. É por isso que em algumas traduções, por exemplo, se a gente pegar, acho que no judaísmo, né, o pessoal usa aquela, tipo um mini gorrinho, né, eu não sei como é que chama aquilo, que põe aqui em cima do coronário. Sim. Por que alguns taoístas usam aquele boné? Por que usa coque? O coque enrolado e pressionado aqui. Por que usa alguns turbantes que amarra e faz pressão? Tem muitas formas de trabalhar com cabeça. Você pode aprender uma massagem Champ, que é massagem na cabeça de linha hinduísta. Você pode aprender Tuinar, que tem pontos de pressão na cabeça. Doin tem pontos de pressão na cabeça. Isso, Mário. Kipá é o negocinho da cabeça. Você pode aprender um monte de técnica de cabeça. Isso você vai mexer com estimulação física e energética nos campos. Falando de mexer energia realmente na cabeça aqui, isso é um campo perigoso. É um campo que nos conecta à energia do céu. É lógico que ninguém vai nos matar pela cabeça, mas pode gerar confusão, pode gerar loucura, pode gerar problemas de saúde, pode gerar outras coisinhas. Quando a gente vai dormir, esse campo normalmente dilata, que é o campo mais fácil da gente sair para o céu. Né? Por isso que a gente anda ereto, para cima. Para cima, céu não é espaço. O pessoal pensa no céu como, eu vou ejetar para o céu, eu vou encontrar Deus no espaço. Você vai encontrar cometa, estrela, planeta, buraco negro, outros universos, vai encontrar um monte de coisa. Mas Deus, no nosso conceito aqui, é tudo e todas as coisas. Então, independente de ser em cima ou embaixo, o que nos arrasta à Terra é só a gravidade. Acabou a gravidade, acabou a órbita, a gente sai flutuando no espaço e morre. Então, a gente tem que tomar cuidado com a esquizoterice, né? Esse ponto aqui energético, quando a gente vai se projetar no astral ou fazer algumas técnicas específicas, é um ponto de abertura. Para quem é praticante, depois de alguns anos, usando os métodos corretos, esse campo abre. Só que normalmente a gente abre ele depois que expande a energia do coração para não dar problema. Porque tem pessoa que quer abrir a cabeça, a energia para fazer algumas coisas, mas ainda não aprendeu a cultivar, de novo, lidar com os 7 infernos e os 7 céus. Então não aprendeu a expandir. Então, quando isso daqui abre de forma descontrolada, pode gerar problemas. Então, tem o pessoal que usava aquele bonezinho para proteger aqui. Tem o pessoal do Rastafari, que usa aqueles cabelos compridos, que significa raiz, né? Então, a raiz pressionada aqui estimula o VG20, estimula a Bairrui. Então, a gente gerar essa pressãozinha aqui puxando, mulher que usa coque aqui com cabelo comprido, tem o pessoal que usa gorro, tem o pessoal que amarra fita. Não pode fazer isso porque eu estou falando aqui. Vai dar merda, óbvio, né? Se você não tem o fundamento disso, não é pra você sair fazendo. Estou explicando de traduções que usam. Por exemplo, o Buda não raspou. Tá, teve cabelo, sim, uma das versões, né, do Siddhartha Gautama, teve cabelo e teve monges que foram carecas. Não só pela questão de austeridade, né, de abandono, mas também para mostrar que a gente não precisa de nada aqui para poder se iluminar e para abrir a cabeça. Então não é questão de ter cabelo, usar turbante ou não. O que a gente fala é assim, se não sabe nada, e dependendo do que você pratica, compensa tomar o certo cuidado aqui para proteger essa área. Uma coisa que machuca muita gente que eu já atendi e vi nessa parte de energia, perdão gente, que eu tenho que olhar o horário que eu tenho que sair mesmo daqui a pouco, só aproveitando para adiantar os assuntos. Tem muita gente que vai dormir na cama, não tem cabeceira, imagina a parede aqui, né? A parede está aqui, imagina que a minha cabeça está quase perto da parede, tomando friagem aqui no bairro. Isso é muito ruim, muito ruim. A nossa cabeça tem que ser fria, pé e mão quente, mas não é fria de friagem. Esse ponto aqui não é legal ficar frio, constantemente. Por isso que muita gente que às vezes tem problema de memória, de cabeça, quando vai avaliar já tirou todo o conceito médico, a pessoa já excluiu toda a condição médica. Ou de repente achou uma condição médica, e quando a gente vai avaliar, às vezes o problema está ali no ambiente, está na forma como a pessoa dorme. Esse ponto aqui ele tem que ser protegido. O cabelo tem uma função de proteção energética também? Não vamos entrar nesse ponto não, Jordan, senão vai ficar meio confuso aqui, que eu estou explicando de forma mais aberta. Cabelo, pele, cabelo de novo. Gautama e vários budistas tiram o cabelo. Eu mesmo quase tenho cabelo. Então não é questão de ter cabelo ou não, gente. Pelo contrário, tem uma coisa a ver com a outra. É o ponto. Então, às vezes compensa algumas pessoas pôr gorrinho para dormir, estimular esse ponto da maneira como conhece. Uma estimulação simples que eu explico para o pessoal, isso daí não tem problema nenhum. Quem tem fuga, vazão aqui, você esfrega a lateral dos dedos, dos dedões, esfrega, depois massageia esse ponto. Esfrega aqui um pouquinho. Bairrui, VG20. Esfrega, dedão aqui. Faz uma massaginha ali. Isso estimula esse ponto, ajuda a aquecer esse ponto específico. E quando a pessoa vai dormir, de novo,
dormir numa condição natural, né? De novo, eu não falei isso hoje, mas falei um monte de vezes. Tem pessoas que querem fazer prática antes de dormir mamada, entorpecida de remédio, entorpecida de outras coisas, com o estômago cheio de feijoada. A gente não sela, a gente não fecha um campo cheio de sujeira dentro. Então, por exemplo, a pessoa vai dormir e ela projeta, ela tem consciência, ela pratica alguma coisa, ela vai dormir de certa forma, entre aspas, limpa, pelo menos não completamente embriagada ou torta, aí ela vai estimular aqui um pouquinho. Isso aqui usa na medicina chinesa, não é técnica secreta não, mas usa dentro de alquimia também para algumas coisas, para o pessoal que está começando, né? O pessoal que é mais avançado, a gente tem técnicas específicas para isso, até o ponto de aprender a abrir e fechar. Então a pessoa estimula aqui e fecha um pouquinho, ou às vezes põe um gorrinho em alguma coisa. Mas tem aquele conceito, a nossa cabeça não pode ter calor, senão torra, o cérebro não pode ficar muito quente. Por isso que febre, normalmente o medo das pessoas terem febre é para o excesso do calor afetar o cérebro, né? Então não adianta pôr 200 kg de touca e coisa na cabeça para gerar excesso de calor. Isso tem a ver com o ponto de energia. Então, para quem não sabe, é preciso estudar ou praticar alguma coisa. Mas, de maneira geral, fazer esse processinho aqui é bem tranquilo. Então, proteções tem milhões de meios, só que tem que estudar e tem que praticar alguma coisa. Não pode ser no oba-oba, não pode ser no achismo. A melhor proteção é sempre o nosso coração e o nosso correto agir. Tem uma frase do Buda, parafraseando aqui de forma curta, que é não surgir um pensamento inábil ou prejudicial que já tenha surgido, substituir aquele que já tivesse surgido por uma coisa benéfica e cultivar o que é benéfico, para que se multiplique. Então, quando começa a surgir alguma coisa ruim, desvia para uma coisa boa. Porque senão a energia e a tua intenção não vai estar pura na hora de executar uma prática, um encantamento, uma magia, uma alquimia. Então a gente tem que utilizar essa energia interna para movimentar e conduzir essa energia de uma forma benevolente. Então aí a coisa começa a ser tratada de uma outra forma. E não significa que não vai ser atacado. Pensa aí no mais recente agora, o Chico Xavier, o tanto que ele não tomava de ataque energético. E ainda assim viveu o tempo que viveu, fazendo tudo que fez e ajudou muita gente. Por causa de falando de coisas? Não, porque ele estava fazendo coisas, né? Ele não estava falando de coisas. Falar é fácil. Fazer, que o bicho pega, né? Para ver onde o couro come. É quando a gente começa a pôr em ação as coisas que a gente fala. Para ver se realmente aprendeu a lidar com os infernos e com os céus. Então, proteção, basicamente isso. Pode usar patuá, correntinha, anel, o que quiser. Tem a forma da geometria, e a geometria tem o impacto dela, mas a geometria satura. Então tem que tomar cuidado com o que usa. Tem símbolo que satura, tem amuletos e talismãs que saturam e tem coisa que não satura. Então proteção tem que ter fundamento. Fazer por fazer não adianta, não funciona. E se sobrecarregar e saturar, pode reverter. Já vi gente que dentro da casa da pessoa tinha uma bola de cristal, tudo quanto é coisa. 90% dos cristais estavam saturados e já estavam mandando energia negativa para o ambiente. Porque saturou e a pessoa não fez nada com isso. Largou lá porque não estudou, não praticou, não foi entender, não sente nada, começou a passar mal do nada, aí você vai ver, o ambiente está todo saturado, tem 200 kg de coisa dentro da casa, de proteção, de símbolos, de milhões de coisas. A maior parte tudo saturado. É igual símbolo de anestesia, o povo imprime um papel, põe ali e acha que vai funcionar. Tem que estudar fundamento, gente, senão não funciona não. Tem que saber o material que tem que usar, qual a dimensão, o ambiente, qual é o polo, tem que ter um monte de estudo para isso. Feng Shui é a mesma coisa. Achismo não resolve. E no corpo é a mesma coisa. Achismo não resolve. Não resolve. E eu gostaria de ter resposta para tudo, mas também não tenho. Eu também tomo minhas pancadas quando às vezes preciso, né? Para aprender alguma coisa. Isso é normal da nossa vida. Nenhum ser humano encarnado é perfeito. Nenhum. Todo mundo sofre uma dor de barriga de vez em quando. E normalmente por questões nossas, né? Então dessa parte de proteção era isso que eu queria explicar. A outra parte perguntada aqui, não vai dar tempo de eu entrar. Não vai dar tempo de eu entrar agora. Então, vou terminar o assunto por aqui. Depois eu entro nas outras perguntas, mas de proteção é isso. Fazem aqui, esfrega. Pode usar os patuá que quiser, mas busca o fundamento do que está usando. Seja de prática ou qualquer outra coisa. Não tenham medo. A principal coisa é medo. E a outra principal problema é a fantasia, o fanatismo. Todo começo de namoro com coisas espirituais, esotéricas, ocultistas é lindo, né? Todo mundo místico, olha, mestres, coisas, não sei o quê. Assim que acaba o misticismo e começa realmente o pega pra capar, o valer, a maior parte arria, né? Que uma coisa é falar, outra coisa é fazer. Então a primeira parte da proteção, cuida do que fala, com quem fala e como fala. Que é por aí que a gente toma mais porrada, inclusive eu, tá?
Então, às vezes a gente quer ajudar as pessoas, mas não adianta impor. Porque ninguém pode impor a verdade que não é igual para todos. A outra parte, respeito. Mesmo que você não concorde, escute. Respeite. Porque talvez não faça sentido hoje, vai fazer daqui a 10 anos. Cultiva, respeito. Espiritualidade é para a gente se divertir. Porque a partir do momento que ficar duro, rígido e obrigatório, não faz sentido. Porque tudo que é muito duro, muito seco e muito rígido, não tem a flexibilidade para a energia se mover. Outra coisa, a natureza precisa de respeito. A natureza interna e externa. Então a gente busca um equilíbrio do interno e externo. Sem isso não tem proteção. Então a gente busca equilibrar céu e terra no nosso cardíaco. E a partir dali as coisas acontecem. Então pratique o que vocês quiserem, use o que quiser, mas sem se proteger, principalmente de si mesmo, é dificilmente se proteger de alguma coisa. Porque se a gente não aprender a lidar com a energia interna, de novo a gente vai continuar se apegando à ilusão, que é a própria matéria, a própria mente, e a mente vai continuar levando a gente de um estado de felicidade para um estado de sofrimento constante. Estou indo aí já, eu vi sua mensagem, então estou saindo aqui, já estou indo aí. Então preciso sair agora, pessoal, senão vou tomar um puxão de orelha aqui também, tem compromisso. Se cuidem em relação a essas coisas, não tenham medo. Tudo que acontecer na Terra, deixa mais leve. Tudo é um sonho, não uma ilusão, mas um sonho. Um sonho que a gente sente, que a gente toca, que a gente vê. E quando a gente vai dormir, sonha com outras coisas que são reais enquanto a gente está ali. E quando volta para cá, isso aqui é real. E quando estiver no corpo astral, lá é real. Tudo é real e tudo é um sonho, ao mesmo tempo. A questão é o quanto tempo a gente permanece teimoso e duro o suficiente para não entender que a gente não parando a guerra, a gente não parando o nosso sofrimento das pessoas, o ciclo continua. A roda vai continuar girando. Então a gente vai continuar provocando sofrimento para nós e para os outros por causa do nosso apego. Então é o famoso ahimsa, né? Aquela coisa toda que o pessoal fala. E senso de não violência. E fica de novo a recomendação para quem gosta do assunto. Leiam o livro Arte da Paz, do Morihei Ueshiba, para quem tem um pouco de afinidade com arte marcial, com prática interna. É uma boa recomendação de livro também. Tá bom? Um abraço a todos, boa noite.